Salve Fartano, olha só, conteúdo aí direcionado justamente para você que vai fazer qualquer concurso, porque Caveira mostra conteúdo para tudo e que vai ser útil para você também, para a Polícia Civil DF, vai ser útil para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e assim por diante, e outros concursos também. Então olha só, o assunto que nós vamos trabalhar é a parte de backups, que é uma parte bastante peculiar e depende de atenção. É um daqueles poucos conteúdos da informática que você tem uma parte importante que precisa ser entendida, porque só decorar se torna perigoso. Então você pode decorar uma partezinha aqui que é tranquila, o que é, qual o tipo de backup, mas tem a parte de entender o fluxo por trás da estrutura de backup. Então vem cá comigo, vamos trabalhar justamente com essa parte, começando aí por aqueles que são as referências, né, a essência do backup. Quando a gente fala backup aí, efetivamente, o que eu posso utilizar para caracterizar, definir um backup? Um backup, ele é tomado como sendo diretamente uma cópia de segurança. E é aqui que está justamente essa ideia. Para que eu possa dizer uma cópia de segurança, ou, como já foi aí mencionado em provas, a ideia de uma salvaguarda de informações, eu tenho que começar justamente com essa palavrinha, essa cópia de segurança, para que ela possa ser, de fato, considerada como um backup, uma estrutura de cópia de segurança, eu tenho que ter essa cópia em outro dispositivo de armazenamento. Se for no mesmo, não é backup. Então tem que ser em outro dispositivo de segurança. Dispositivo de armazenamento. Um dispositivo de armazenamento de dados. Professor, pode ser aí colocado em um backup de um pendrive em outro pendrive? Pode. São dois dispositivos de armazenamento em que você tem a mesma informação. Então é pegar o mesmo arquivo, a mesma pasta, o mesmo conteúdo e salvar esse mesmo conteúdo em dois dispositivos de armazenamento. Não interessa quais sejam os dispositivos de armazenamento, desde que seja de armazenamento, né? Se fala assim, eu salvei na memória RAM. Peraí, memória RAM não é dispositivo de armazenamento. Aí ele está misturando conceito de hardware, a ideia de você estar trabalhando com memórias voláteis e não voláteis. Então primeiro, você fala assim, é dispositivo de armazenamento e eu estou guardando informação em dois dispositivos distintos de armazenamento. Agora, tem que ter um certo cuidado com a efetividade desse backup, a eficácia dele de modo geral. Por quê? Onde você vai estar salvando depende do que você quer se prevenir. Por exemplo, eu posso pegar um único computador, e aí que vem a maldade, né, de todas as questões de prova. Se eu pegar lá assim, eu tenho um computador, legal. Então tá ali, por exemplo, um notebook. Por que notebook? Bom, porque notebook você tem isso em algumas situações, né? Notebooks de 17 polegadas, normalmente eles já vêm aí com a característica de possuírem 2 HDs. Mas 2 HDs se for o SSD. Hoje você tem aí os HDs M2, que eles são no tamanho de um pente de memória. Esses HDs M2 também usam a tecnologia SSD, então muito cuidado. Então ele também é um disco do estado sólido, né? Na verdade um drive de estado sólido. A diferença é a comunicação, que em vez de ser lá a comunicação SATA, que faz o formato do HD 2,5 polegadas, é um HDzinho que parece um pente de memória e você vai estar conectando na conexão M2. Tem variantes, tem o mini SATA, tem a situação do NVIDIA Express, então a ideia do PCI Express sendo colocado ali. Então você tem aqui a situação de ter mais 2 HDs físicos dentro desse mesmo notebook. Tanto sendo aí com a tecnologia M2 e outro SSD, ou a SATA, ou os dois sendo HDs SATAs. Mas aí é que tá, a gente vê como 2 HDs. E aí você pensa assim, se eu pegar um arquivo que está nesse HD e fazer a cópia desse arquivo no outro HD, então tendo ali, esse aqui é meu HD 0 e aquele outro é meu HD 1. Lembrando que na informática a gente usa essa enumeração, né? Começa a partir do 0. Então você tem esses 2 HDs, mas o mesmo arquivo está salvo nos dois. São 2 dispositivos de armazenamento distintos. Eu não preciso que esteja em 2 computadores diferentes. São 2 dispositivos de armazenamento. São 2 HDs, caracteriza-se como backup. O detalhe que entra aqui nesse cenário é a efetividade desse cara. Por quê? Se me roubarem esse notebook, não adiantou muita coisa você ter feito esse backup, né? Ele foi útil. Para quê? Se queimar um HD, eu tenho a cópia de segurança no outro. E, inclusive, você tem ali no finalzinho a ideia dos RAIDs que podem ser tomados para você, principalmente no contexto de hardware e se misturar hardware com redes. Então, você olha aqui justamente para a estrutura e fala, funciona se queimar um HD, mas se roubar o notebook, não. Se cair na piscina o notebook, também não adianta muita coisa. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Outra pergunta muito tradicional de provas e de alunos professor, eu
Ter os arquivos na nuvem é considerado backup? Depende. Se está no seu computador e na nuvem, aí é backup. Ou se está em 2 serviços diferentes. Então, a ideia é em pelo menos outro. Então, você pode ter em 3, 4, 10 lugares diferentes o mesmo arquivo? Pode. Aí você aumenta a estrutura do seu backup. O grande problema quando você tem muitas cópias de segurança é ficar atualizando todas elas. Por exemplo, eu vou fazer o backup hoje, daqui uma semana eu vou fazer de novo. Então, na semana que vem, quando eu for fazer o próximo backup, eu tenho que jogar essa nova versão em todos os outros serviços que eu estava utilizando. Então, essa cópia, né, de dados, isso vai gerar um pouco mais de trabalho. Mas nada impede que você faça em 10, 20 lugares distintos a sua cópia de segurança. Então, o X é estar em outro local de armazenamento. A nuvem é uma possibilidade de armazenamento, assim como falei, um pendrive, um CD, um disquete, fita magnética, são dispositivos de armazenamento que podem ser aí, então, utilizados para guardar os seus dados. Então, cuidado aí, aqui já é o principal ponto e a derrubada das questões em cima disso. Ter um computador só e esse único computador trazer para você aí a ideia de backup. Sim, ele pode ser tomado como uma ideia de backup, mas a palavra-chave é cópia. Então, ter uma cópia. Se vier lá numa questão dizendo assim, movi os arquivos de um HD para outro, recortei de um HD para outro, pô, aí você está movendo, você está tirando de um lugar e colocando outro. Você não tem um backup. Eu copiei de uma pasta e colei em outra pasta. Tá, essa outra pasta está no mesmo HD físico? Sim, então não vai ser backup. Agora, cuidado. Lá no sistema operacional, quando você olha, tanto no Windows quanto no Linux, você pode encontrar um computador que tenha fisicamente um HD, mas que ele foi dividido, particionado em 2 ou mais. E aí, para o sistema operacional, aparecem unidades de armazenamento distintas. Aí é outro detalhe. Aí você tem as regras de operação com arquivos e pastas, clicar e arrastar e tudo mais. Mas para efeito de backup é o problema, porque fisicamente um HD só é um dispositivo de armazenamento. Se você pegar da unidade C e arrastar para a unidade D uma cópia dos dados, mas lá no Windows está armazenando que está no C e no D. Sim, mas fisicamente é um HD ou são 2 HDs diferentes? É um HD só. Então não é backup. Então para ser backup, eu tenho que ter informação nos 2 dispositivos de armazenamento distintos. Beleza? Então a ideia básica que você tem ao trabalhar com a cópia de segurança. Então para ser cópia de segurança, já começa a brincadeira aí. Ok. Além de entender o que é a cópia de segurança, o que você precisa definir aí no processo? São os conceitos. Você tem aqui vários tipos de backup que podem ser tomados para você. Então quando você fala assim, tipos de backup, o que você vai considerar dentro desse contexto de tipos de backup? Vou colocar aqui os tipos que podem ser mencionados de um modo geral. Tipos. Esses tipos de backup, eles podem aparecer de uma maneira simples, tá? Batendo aqueles mais tradicionais, e que a gente vai olhar com mais afinco, mais detalhamento, que é falar do backup do tipo completo, é falar do backup do tipo incremental, é falar do backup diferencial. Então, esses 3 tipos de backups, você precisa conhecer detalhadamente as suas características e como eles se relacionam entre si. Observando ainda que existem vários nomes para o backup completo. Backup marcador, backup normal, backup de referência. Então esse aqui é o que tem aí um maior número de nomes. E o completo é o que menos aparece em prova, por razões óbvias. O nome dele sugere muito do que ele vai estar fazendo, né? Qual o procedimento que ele executa. Porém, além desses, podem ser mencionados para você algumas outras situações, como, por exemplo, um backup diário. Pode ser falado para você a respeito de um backup que vai estar trabalhando com a frequência dele. Na verdade, não é nem tipo de backup, né? É mais a ideia de rotina de backup que você está aplicando aqui. Você também tem o backup que vai aparecer, é backup de cópia. Pois é, esse backup de cópia, ele pode ser feito diariamente, qualquer um desses outros também pode ser feito diariamente. Então, o detalhe é mais a apropriação dos termos da prova. As provas vão lá e vão dizer para você, olha, tem um backup do tipo diário. Ok? Backup do tipo de cópia. Então você tem situações. Outra pode falar para você, olha, eu estou trabalhando com um backup quente e um backup frio. Ok. Aqui você vai perceber que a gente está pontuando a lista aqui de tipos, mas você vai notar que eu posso realizar um backup diário, quente, completo, ou incremental, ou diferencial.
Posso estar fazendo backup diário, frio, diferencial, ou completo, ou incremental. Então, eu posso estar misturando aí. Não é que você está misturando, é simplesmente uma leitura. Ah, eles vão falar como tipo na prova, você aceita como tipo, não precisa se estressar. Não vai ter uma questão dizendo assim, liste os tipos de backup. Não, não vai ter questão assim. É só uma questão de organização para você saber, legal, eu tenho esses nomes, essas características atreladas a universo de backup. Ainda, você tem algumas ferramentas de backup ou algumas funções que você vai encontrar dentro do Windows. Então, um certo cuidado aqui quando a gente fala nessas ferramentas relacionadas ao backup. Então, vou até colocar aqui uma coisinha diferente, né? Inverti o título porque justamente seria um parênteses dentro da estrutura, que é você olhar lá dentro do Windows, principalmente, quais são essas opções. Professor do Linux cai. Olha só, Windows e Linux, quando fala-se assunto backup, normalmente quando eles vão bater isso aqui é independente do sistema operacional. Essa parte de tipos, ele vai olhar mais a caracterização do backup. Aqui que eu estou pontuando para você justamente algumas ferramentas que estão ali disponíveis dentro desse universo, beleza? No Linux também tem ferramentas de backup? Sim, mas é muito raro questões em prova falarem sobre uma ferramenta específica. Não pela questão de não ter, mas pela dificuldade em cobrar algo que de uma versão pode ser diferente para outra, de uma estrutura de Linux, uma distribuição, ser diferente para outra. Então você tem alguns cuidados nesse cenário. Então, o sistema operacional Windows, ele tem algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas? Ferramentas essas que você pode encontrar lá dentro do painel de controle. No painel de controle do Windows, você vai ter acesso lá a ferramentas backup. E aí ficar atento com algumas situações, né? Por quê? Você tem lá a opção de backup e dentro dela tem alguns recursos como imagem do sistema, você tem o disco de restauração, que aparece lá para você. E aí vem um detalhe. No Windows 8, esse aqui com um asterisco aqui para você, a partir do Windows 8, surge uma nova função, que não tinha no Windows 7, diretamente especulado e cobrado pelas provas, que é a ideia de histórico de arquivos. Esse histórico de arquivos, ele é uma ferramenta de backup. Ele é um backup mais próprio aí do tipo incremental. Então, quando você for usar o Windows 8, ele tem lá essa opção, ainda tem as opções antigas, tem lá a ferramenta de backup do Windows. Dentro da ferramenta de backup do Windows, você não vai encontrar estes nomes. Dentro da ferramenta de backup do Windows, você vai ter lá a sua configuração. Na verdade, é uma questão de definir o que você fez. Então, por exemplo, eu escolhi fazer um backup que vai salvar os arquivos dessa forma, de tanto e tanto tempo. Aí você vai olhar, da maneira que você escolheu para fazer os backups, você vai dizer, esse backup que você escolheu é um backup do tipo completo, é um backup do tipo incremental. Então, isso é uma definição daquilo que você fez. Não está dentro do Windows ali, eu quero fazer um backup completo. Não quero fazer um backup incremental. Então, é uma questão que depende muito da ferramenta. E a do Windows não tem essa nomenclatura. Você tem o histórico de arquivos no Windows 8 e dentro do Windows 10 ele passou a ser a opção, né, o recurso sugerido como padrão. Existem as outras opções, mas principalmente a outra de backup que usa aqueles modelos citados, que vai ser tomada como modelo de similaridade, modelo de compatibilidade com a versão anterior do Windows, né, com o Windows 7. Então, dentro do Windows 10, essa forma de backup, o histórico de arquivos, é o tomado como padrão aí justamente dentro do sistema, trazer aí essa estrutura histórico de arquivos. Só que para habilitar, ele não é habilitado por padrão, você tem que ter outro dispositivo. Então na hora que você for lá dentro do painel de controle, olhar o histórico de arquivos, você fala, eu quero habilitar. Sim, mas ele já vai pedir qual vai ser o outro dispositivo de armazenamento. Não é muito interessante, nesse caso, pro Windows, usar um dispositivo de armazenamento removível. Por que razão? Se é um dispositivo removível, pode ser que, nesse momento que você está usando o computador, esse dispositivo removível, pendrive, HD externo, por exemplo, estejam usando a unidade E. Porém, você conectou um pendrive antes de usar ele, e aí conectou ele. Aí aquele cara passa a ser unidade F, e isso vai causar uma certa confusão para o Windows. Então é preferível que sejam unidades de armazenamento fixas, ou seja, que estão ali já sempre presentes, toda vez que você ligar o computador, vão estar lá. Mas que sejam outra unidade para que eu possa caracterizar como backup, ok?
Então, muito cuidado com essa referência dentro do painel de controle que você vai estar utilizando aí. O que acontece é, a maioria das pessoas não faz backup. Algumas pessoas acreditam que as redes sociais são excelentes formas de backup. Por exemplo, o cara vai lá, tira as fotos, as que ele acha mais bacana, ele posta e tudo mais. Cuidado, a ideia de você postar uma foto numa rede social é por um intuito. O intuito de compartilhar é, na verdade, provocar, cutucar, falar, se mostrar, tem outras características, né? Por baixo disso, sociológicas. Mas o que acontece é, se você pegar aquela imagem, ela foi diluída a qualidade. Eles tiraram a qualidade da imagem porque eles colocam o mínimo necessário para que seja reproduzido nos equipamentos que você utiliza uma imagem que está ali numa rede social. Mesma coisa quando você compartilha em redes como o WhatsApp, você vai perceber que automaticamente ele baixa a qualidade da imagem. Você consegue mandar pelo WhatsApp, sim, imagens em alta qualidade. Só que você tem que ir lá pela sua galeria de fotos e a partir dela, compartilhar as imagens, e na hora que você jogar para o WhatsApp, você coloca lá o tamanho real da informação, e não por dentro do WhatsApp. Se for por dentro, ele vai sempre baixar a qualidade da imagem. E aí que está o ponto crítico. As pessoas acham que isso seria já uma forma de backup, só usar o próprio salvamento automático do WhatsApp, usar a estrutura de redes sociais de fotos postadas, para depois querer falar, você perdeu aqui o arquivo original, pego de lá. Sim, mas de lá você não consegue revelar, por exemplo. Vai sair com uma qualidade muito baixa a impressão daquela foto, por conta justamente da própria tecnologia que vai usar o mínimo necessário, não precisa guardar dados desnecessários. Agora é diferente do arquivo original. Então não adianta comprar um celular eu comprei uma câmera de 100 e poucos megapixels. Sim, se você for postar essa foto numa rede social, não adianta nada, tá? Para você colocar lá dentro. É útil quando? Quando você vai pegar aquilo ali e revelar, você vai querer fazer um trabalho com maior qualidade, fazer um banner, fazer uma coisa legal. Aí, quanto maior a qualidade da imagem, melhor. Do contrário, meu amigo, 1000 megapixels não vai fazer diferença para postar foto no Instagram. Então, muito cuidado com isso. Então, a ideia básica é você estar trabalhando aqui com esse histórico de arquivos habilitado, se tiver um dispositivo de armazenamento. Então, muito cuidado dentro da projeção aí dentro do Windows. Então, essas são algumas ferramentas que você vai encontrar dentro do sistema operacional Windows, atreladas aí justamente à ideia de realizar um backup. Então, cuidado com esses recursos aí disponíveis. Bom, vamos começar justamente falando dessas características, desses recursos ali disponíveis dentro do sistema, né, de um modo geral, e aí trazer justamente à tona aqueles outros tipos. Então, vamos falar primeiro dessas particularidades, depois a gente retoma a ideia funcional. Então, nessas particularidades, o que você precisa observar? Primeiro, o que elas são? Tá? Vamos falar aqui da imagem do sistema. Então, vamos colocar aqui os asteriscos para a gente definir. Imagem do sistema. Quando você pega uma imagem do sistema, você tem a ideia de uma foto do HD. Então, colocar assim entre aspas, né? Uma foto do HD. Por quê? Justamente esse tipo de backup que o sistema operacional Windows oferece, ele não é um backup muito condizente. Por quê? Ao realizar um backup, você vai dizer, olha, que dados você vai estar salvando? Eu vou estar salvando no meu computador o que eu posso criar e depois, para recriar, vou ter um trabalho desgraçado, ou se torna inviável. Por exemplo, você vai salvar, por padrão, dados de usuário. Então, isso é o que você vai buscar salvar no backup. Tradicionalmente, falando em backup, você não tem porquê, você evita colocar em backup, por questão de desperdício de espaço, dados de a instalação do Word, a instalação do Excel. O programa, a estrutura de instalação do programa não precisa ser salvo no backup, não tem utilidade disso. Porque se der algum problema no programa, você vai lá, desinstala, pega lá o programa e instala de novo. Aí, cuidado. O instalador, aí você pode pensar, o instalador eu quero porque eu quero aquela versão, e é difícil achar essa versão mais antiga na internet. Aí, tudo bem, mas o programa que já está ali na pastinha de arquivos do programa no Windows não tem porquê. E aí que está aqui o detalhe. Esse recurso, essa ferramenta imagem do sistema, ela vai pegar uma foto do HD. Então, ela vai ocupar bastante espaço, né? Então, é um backup grande. Então, se você for olhar em termos de tamanho de backup, ele vai ser grande. Por que razão? Porque eu estou tirando a foto do HD inteiro. Tradicionalmente, onde que é usado esse tipo de situação? É quando o usuário pensa assim, eu tenho 10 computadores iguais, né? Não precisa ser 10, uns 5 já dá para justificar. Menos que isso, é mais fácil até fazer manual. Imagina que você vai montar um laboratório ou uma nova sala lá que você tem vários computadores e esses vários computadores vão ter exatamente a mesma configuração.
Então começa ali que todos eles têm o mesmo hardware e que todos eles vão ter os mesmos programas instalados. Então o que acontece? Nessa situação, é interessante então você instalar o sistema operacional no primeiro. Na verdade, o sistema operacional teria que ser instalado em todos, tá? Por conta de você usar a ferramenta do Windows. Então você colocou lá o Windows em todos eles. Só que aí você tem os drivers que você vai estar instalando para atualizar. Você vai estar atualizando o sistema. Então, atualização do sistema. Você vai ter ali os programas que você queira utilizar. Você tem aqui alguns dados básicos, né, de início que você queira deixar para colocar em todos os computadores. Então, aí você vai lá e faz uma imagem do sistema. Ou seja, você vai tirar uma foto do HD com toda essa estrutura, inclusive dados de usuário e dados de sistema. E aí depois você vai ligar aqueles outros computadores e vai falar, ó, quero trazer para dentro deles uma imagem que eu fiz do meu sistema lá nos outros computadores. Isso aqui é útil também para quando você fala assim, tem um computador e eu quero pegar esse computador e trocar, pegar um mais novo, só que eu quero migrar tudo que eu tenho nele para o novo computador. Aí é útil essa opção. Então, situações, né, de uso dessa estrutura é quando você pensa em laboratórios, e ainda tem estruturas melhores, tá? Essa aqui seria uma utilidade, ou migrar de computador, ou trocar de computador, então trocar por outro computador e você queira levar todas essas configurações para este novo. O laboratório tem ferramentas, tem sistemas operacionais Linux, que na verdade eles são sistemas operacionais, só que eles são aí os chamados ghosts, para você fazer cópias exatas do HD sem ter que instalar o sistema operacional. Ou seja, você literalmente vai pegar um sistema operacional que é rodado em um pendrive, no HD externo, e aí você vai gerar uma cópia de tudo que você tem no computador. Literalmente vai copiar a foto do HD e vai trazer para os outros. E aí você já poupou a instalação até do próprio sistema operacional Windows, que é mais eficiente do que usar essa opção do Windows, que como você viu, pelo menos teria que instalar o Windows em cada um dos computadores. Então você tem aqui a troca como sendo talvez a situação mais útil em que se aplicaria essa proposta. Embora o próprio Windows, até o Windows 7, na verdade o Windows Vista e o Windows 7, eles tinham uma outra ferramenta chamada transferência fácil, que tinha por objetivo pegar os dados de usuário e configurações que o usuário fez no sistema para levar para o computador novo. Então tinha outro recurso, tem 2, 3 ferramentas com uma finalidade bem parecida dentro do Windows? Tem. Então muito cuidado. Agora, o que teria mais utilidade para um usuário doméstico dentro desse conjunto de recursos que o sistema operacional Windows oferece é o disco de restauração. Então o disco de restauração, esse cara seria mais útil aí justamente. Um disco de restauração. Por quê? Um disco de restauração, de novo, vai contra os propósitos básicos de um backup. Por quê? Ele não tem interesse de dados de usuário. Na imagem, eu até pego dados de usuário. Agora, no disco de restauração, eu vou pegar somente arquivos de sistema. Então, somente arquivos do sistema operacional Windows. E ainda não são todos, tá? São arquivos do sistema Windows. E dentro desse sistema Windows, vou colocar aqui o Windows, né? Porque a básica dele é essa. Não é só... O Linux também tem, mas vamos colocar... É o tipo de questão que é dele. Então, o sistema operacional Windows, para quê? Necessários para a sua inicialização. Então, arquivos necessários para a sua inicialização. Que pode ser citado aí na sua prova como arquivos necessários para o seu boot. Lembrando aí para não confundir com o bot lá dos malwares, tá? Então, o que é necessário para o boot do sistema. Então, quais são os arquivos que, ao ligar o computador, vão ser carregados deste sistema operacional? Estes são os dados que eu vou estar buscando salvar. Então, esse disco, como o nome sugere, é literalmente um disco. Então, esse disco, ele tradicionalmente vai ser tomado aí como o quê? Esse disco pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, mas ele começa lá, CD, DVD, principalmente o DVD é a mídia mais comum. Bom, mas hoje a maioria dos computadores não tem leitor DVD, beleza? Então você pode pegar lá um pendrive para isso. Por quê? Comparado à imagem do sistema, esse cara vai salvar bem menos informações. Por quê? A imagem do sistema é foto do HD inteira, então eu preciso de um HD considerável para guardar, preço grande. Aqui um pendrive, um
DVD dá conta do recado, porque é só aquilo que é essencial. Se você for pegar o Windows 98, por exemplo, eu ainda tenho caso original dele, que é o disquete de restauração. Então já vem lá o disco de restauração disquete. Vem o CD de instalação no Windows e o disquete para isso, originalzinho, com selo, Microsoft e tudo mais. Para quê? Porque às vezes você atualiza, instala algum driver, ou mesmo atualização do sistema operacional, ou ainda um malware, que possa vir a danificar esses arquivos essenciais para ligar. Durante o processo de atualização você desligou o computador, alguma coisa aconteceu. E aí você perdeu esses dados essenciais. Com esse disco você recupera para poder ligar o computador. Claro, pode ser algo temporário, né? Para fazer a manutenção, você vai lá, faz o salva todos os seus dados e aí então trabalha com eles. E aí cuidado. Existe a ideia de backup de manutenção. Um backup de manutenção é uma cópia de segurança feita de que modo? Eu vou pegar os dados que estão no meu computador, copiar para outro dispositivo, porque eu vou apagar, já sei que vou apagar do computador original. E aí posso estar realizando a formatação do HD. Cuidado, formatar o HD não é apagar os dados. Formatar um HD é dar forma ao HD. O problema é que se eu mudo a forma dele, isso pode fazer com que os dados que estão ali presentes não sejam mais reconhecidos e vão ser tomados pelo sistema operacional com um lixo de memória que esteja dentro daquele dispositivo. Então, muito cuidado na interpretação, às vezes, de alguns termos. Na prática, você fala, mas eu falo que eu vou formatar. Sim, é aceitável isso no jargão popular. Formatar porque você sabe que implicitamente ele muda a estrutura e você perde acesso aos dados. Mas muito cuidado no entendimento do que é formatar. É dar um formato, é definir o sistema de arquivos, NTFS, FAT32, FAT16, ou aí os sistemas de arquivo do Linux. Então, muito cuidado com essas definições de ferramentas. Então, disco de restauração, recuperar os arquivos essenciais para o carregamento do sistema. Agora, o histórico de arquivos. Então, o histórico de arquivos. Histórico de arquivos do Windows. O histórico de arquivos, como a gente já sabe, Windows 8, Windows 10, que vão tomar ele como base, principalmente o Windows 10 que toma ele como referência, e preciso de um HD externo ou preciso de outro dispositivo para habilitar. E esse cara, ele vai estar aparecendo para você com a ideia de versões. Então, quando você utilizar esse recurso, essa opção, você vai ver ele como versões. Como que funciona? Quando você vai lá, clica com o botão direito no mouse em cima de um arquivo ou pasta, tem lá a opção propriedades, que é a última da lista que aparece. Quando você vai nessa janelinha de propriedades, tem várias guias que você, inclusive, pode trocar com o Ctrl Tab, tá? Então você troca entre essas abas e você vai ter ali justamente uma guia que vai estar trazendo para você as versões desse arquivo. Então, se você usou o histórico de arquivos, você vai ver que tem várias versões para você poder falar, eu quero recuperar essa versão, de tal data que tem uma coisa que eu coloquei lá dentro e depois eu acabei tirando isso para colocar outra e eu queria recuperar aquilo lá. Então, você tem essas versões. Então, é interessante utilizar o histórico de arquivos, principalmente em razão do versionamento que você tem dos seus arquivos. Então, esse é o principal elemento. De modo geral, ele vai estar trabalhando com backup do tipo incremental. Bom, então a gente viu aqui um pouquinho de como funciona dentro do Windows as suas ferramentas e recursos. Agora vamos bater de uma forma mais consistente em cima daqueles que são tomados como referência funcional e estrutural, que são os tipos de backup que as bancas costumam trazer para você. Em termos aí, você tem lá, por exemplo, o backup do tipo completo. Então, vamos começar aqui com ele. Vamos colocar aqui um backupzinho do tipo completo. O backup completo, como a gente mencionou, você pode encontrar ele com esse nome, ou ainda ele pode ser chamado de backup normal. Talvez seja o nome mais normal, mais comum das provas ser utilizado. Por quê? Ele deixa um pouquinho mais vago a ideia do backup completo. Mas também posso falar aí de backup marcador. Então, marcador. Backup de referência. Essa palavra marcador aqui, ela causa um certo problema, tá? A gente vai entendendo lá já já. Posso chamar ele de backup total, também pode ser chamado de backup total. Pode ser o termo em inglês, né? Falar um backup do tipo full. Então você tem aí vários nomes que atrelam a essa estrutura. O backup incremental, o backup diferencial, eles não levam tanta variação de nome. Basicamente é a sua nomenclatura original. Esse aqui é o que vai ter sinônimos, efetivamente.
Aí, quando você olha para esses backups, o que você vai perceber? Para entender o universo de backup, primeiro, você tem que olhar para um conceitinho. Eu vou colocar esse conceito aqui embaixo mesmo, depois a gente dá a definição, que é o chamado Flag Archive. Então, para entender toda essa rotina de backups, esse conceito é extremamente importante. O Flag Archive. Tá, mas o que é esse Flag Archive aí que você está falando? Bom, um Flag Archive, ele é uma propriedade do sistema, tá? É uma propriedade de um arquivo. Propriedade de arquivo. Essa propriedade você não acessa diretamente, tá? Arquivos e pastas, de modo geral, ok? Então, nós, como usuários, não vamos ver essa propriedade. Se você for ali, eu estou vendo aqui meus arquivos dentro do Windows Explorer, ou explorador de arquivos do Windows 10, e tá lá detalhes como data de criação, autor e tudo mais. Tá, essas informações são propriedades que você tem acesso, mas existem outras propriedades que só o sistema acessa. Então, que o sistema operacional utiliza, que o sistema usa. Claro que no final é para oferecer algo que nós precisamos, efetivamente. Mas vou falar de duas propriedades. O Flag Archive é uma delas. Outra propriedade que a gente pode pontuar é a ideia de trash. Então pensa assim, lá dentro do arquivo, existem essas duas propriedadezinhas. Né? A propriedadezinha lá dizendo que o arquivo é um lixo, ou a propriedade do Flag Archive. Por que é interessante aqui falar disso aí? Porque quando você trabalha com uma ferramenta, com um recurso do Windows chamado lixeira, você vai ter que ter um cuidado. Você nunca vai achar a pasta lixeira no seu computador. Não existe pasta lixeira. A lixeira é um conceito, é uma ferramenta dentro do Windows. Ela não tem um caminho lá, C2 barra invertida, não tem. Ela vai mostrar para você um caminho lógico dentro ali do explorador de arquivos, como sendo o local dela, a ferramenta lixeira. Mas ela não tem um caminho dentro da estrutura de diretórios, é isso que você precisa entender, porque ela não é uma pasta. Pode ser que é uma pasta especial, mas não é só porque ela tem o ícone de uma pasta às vezes. Mas nem isso ela é, ok? Por quê? Você não tem arquivos dentro dela. Quando você apaga algum documento, algum arquivo, imagem, vídeo, etc., você apaga uma pasta, você não está apagando, você só está fazendo o seguinte, você está indo lá na propriedade falando, isso é um lixo, só fez isso. O que acontece? O explorador de arquivos, quando ele for listar os seus arquivos e pastas, ele vai olhar e falar, opa, esse arquivo que está aqui dentro dessa pastinha, ele está marcado como lixo, então não devo mostrá-lo para o usuário, não há como mostrar ele de outro modo. Aí você fala assim, tá, mas onde é que eu vou ver ele? Quando você abre a lixeira, o papel da lixeira é listar os arquivos e pastas que em algum momento foram marcados como lixo e que ainda tenho acesso a eles. Você já ainda está no computador. Por isso que lixeira cheia, você... eu vou mandar para lixeira, né? Tá, foi para lixeira o arquivo, mas ainda continua ocupando espaço no HD, porque o arquivo não foi apagado. Tá, ele está marcado como lixo? Exato. Por isso que quando você restaura um arquivo, ele por padrão é restaurado onde ele estava, porque ele nunca saiu de lá, ele só foi marcado como lixo. Então muito cuidado com essa ideia. Eu posso mover para outro lugar? Pode, você pode restaurar para um local diferente. Mas a ideia de trabalhar com a lixeira é justamente uma propriedade. Mas e quando eu excluo permanentemente? Quando você exclui permanentemente um arquivo, você apaga parte dos dados do arquivo. Você apaga o cabeçalho, você apaga o ponteiro, você apaga a ideia de existência, mas os dados ainda estão lá. O conteúdo do arquivo ainda está no computador, está no HD. A diferença é que agora, quando você excluiu permanentemente o conteúdo, você passou a dizer para o sistema operacional, sistema operacional, sabe esse espaço aqui que tinha no HD? Esse espaço agora, você pode usar porque o que está ali dentro não me interessa mais. Então, quando o sistema operacional precisa salvar uma informação, ele olha aquele espaço e fala, esse espaço aqui eu posso usar. E aí ele vai sobrepor a informação. Ela não tinha sido apagada. Apagar. Por que você tem lá a chamada formatação com zeros? Porque além de dar uma nova forma, eu vou preencher o HD com zeros, para que justamente ele sobrescreva os dados que ali estavam. Então quer dizer que mesmo depois de formatar um HD eu consigo recuperar os dados? Normalmente até consegue, mas aí que está o ponto. Mesmo quando você excluiu permanentemente, que não foi ali na lixeira, ou quando você até formatou, você vai buscar ferramentas terceirizadas, que não estão dentro do Windows, para tentar recuperar esses dados excluídos permanentemente. Então existe meio de recuperar, só que não é uma ferramenta do sistema operacional Windows, tranquilo? Então só para entender um pouquinho que são propriedades que a gente não vê, mas são utilizadas.
Outra propriedade que é a do nosso objeto de estudo é o Flag Archive. Então é uma propriedade, o campo lá, a propriedade se chama Flag Archive. Aí é que está a maldade dele. O que acontece é mecânica e lógica. Por quê? O Flag Archive, basicamente, ele vai estar lá escrito 0 ou 1. Ah, tem 1 lá dentro, tem 0 lá dentro. Então o que muda basicamente é isso. Aí a ideia de marcar e desmarcar ele é semântica. Ah, eu marquei o Flag Archive, desmarquei. O que interessa é, tenho ali uma informação que diz para você se ocorreu ou não um backup. Mas como que ela funciona? Bom, a ideia é, toda vez que você cria, que você altera um arquivo no seu computador, então, cria um novo documento. Você criou? Ou peguei um documento que já existia e fui lá e alterei. Automaticamente, o sistema operacional, quando ele percebe que você está criando um novo documento, ele vai lá e marca. E esse marcar é flagar, ou seja, definir, set up, que no português fica estranho falar, vou setar. É que na informática a gente usa esse jargão, estou setando o dado. É que setando parece que está espetando ele, né, com a seta. Mas a ideia é, estou definindo um valor ali, e esse valor é 1. Estou marcando ele, porque eu criei, eu alterei aquela informação, e então eu tenho que indicar que houve essa alteração. Então marcou como 1. Esquece data. Backup não olha para a propriedade de data de um documento. Ele vai olhar para isso aqui. Porque é muito mais fácil trabalhar com verdadeiro e falso, 0 e 1, do que trabalhar ali com a estrutura de uma data que eu tenho que comparar se é maior ou menor. É muito trabalhoso para o computador, tá? Então o Flag Archive é essa propriedadezinha que está ali dentro do arquivo para poder trabalhar. E o trash é a ideia de lixo, né? Isso aqui é aquela propriedade que a lixeira vai utilizar, tá? Então só cuidado que aqui tem um conceito dentro do outro conceito, que é usado para você entender o cenário mais amplo aí, ok? Então Flag Archive, eu coloquei ele em português e em inglês aqui, né? Olha que sacanagem, né? Archive. Vou colocar tudo em inglês, já que a gente está colocando em inglês, né? Então, a ideia de bandeirinha, de marcação de arquivo. Legal. Por que isso é importante? Por conta da mecânica dos backups. Quando a gente pega um backup do tipo completo, ele vai fazer a seguinte forma de uso. Ele tem, primeiro, conceito dele. Então, quando a gente fala assim, tá, o backup completo, qual que é o conceito desse cara? O conceito do backup completo é que ele salva todos os arquivos. Salva todos os arquivos. E aqui você já está pensando agora em arquivos de usuário. E aí é maldade. Quando você fala em salva todos, vem lá um adendo dizendo assim, alterados ou não. Ou não. Então eu vou pegar os arquivos do usuário. Mas esse todos é o grande problema. Esse todos são aqueles arquivos que o usuário indicou como interesse de backup. Então, primeiro, antes de falar na ferramenta, você foi lá no teu HD e falou, olha, eu tenho a pasta X, Y, Z, W, V, sei lá, tá lá o conjunto de pastas. E você falou, ó, destas pastas eu quero fazer o backup dessa, quero fazer o backup dessa e quero fazer o backup desta. Então, quando eu falo assim, ó, tô salvando todos, são todos os arquivos, pastas e tudo mais, todo o conteúdo desses 3, e não do HD inteiro, cuidado, tá? Então, é implícito que antes foi feita a indicação do usuário do que ele gostaria de fazer backup, mas dentro daquilo que ele falou, ó, dessas pastas, então vou salvar tudo. Independente se o arquivo que está ali sofreu uma alteração recente ou não, vou salvar todo aquele conteúdo. Então ele salva o que foi alterado ou não, tá? Desde o último backup. Então aí vem a referência básica, desde o último backup do tipo completo. Na verdade, é independente, desde o último backup. Na verdade, nem vou colocar assim, tá? Ó, nem vou precisar colocar isso aqui. Eu vou explicar o porquê. Porque tanto faz. Ter tido um backup ou não, o backup completo não tá nem aí. Ele não vai olhar, você fez backup? Não fez? Para ele não faz diferença. Para ele vai salvar todos os dados que você tem ali indicados. Então não precisa nem ter referência de backup que ele vai estar utilizando. Não preciso ter referência. Agora, eu tenho a parte mecânica, né? Eu tenho o procedimento de backup. Procedimento do backup. E aí você tem procedimento de backup, quando você fala, vou fazer um backup, então você está falando assim, estou na execução do backup.
Ou seja, eu estou salvando os dados de modo geral. Então, vou colocar assim, ó, na hora que eu vou realizar o procedimento de backup, ou seja, que eu vou salvar os arquivos, que também é a ideia de hora de executar o backup. Ou seja, estou fazendo o backup, estou fazendo a minha cópia de segurança. O que o backup completo salva? Aí a gente já olha um pouquinho mais para o Flag Archive. O backup completo, ele vai salvar os arquivos. E quando eu coloco o arquivo aqui, você amplia, você entende arquivo e pasta, tá? Os arquivos marcados e não marcados. Vou colocar marcados ou não, né? Que fica mais sucinto aqui, não fica tão grande. Marcados ou não. Então ele vai salvar o que está marcado ou não. Você viu que é a mesma ideia do conceito. Bem tranquilo. Só que aí eu tenho um pós-execução. Então, um pós-salvar. Ainda dentro do processo de execução, tá? Então, ainda estou executando o backup. Estou ainda dentro dessa parte. Estou executando aí o procedimento, mas eu tenho um pós-ação de salvar. O que seria esse pós-salvar? Ele vai lá e remove a marcação. Remove a marcação do Flag Archive. O que é remover essa marcação? É ir lá e pegar o Flag Archive que estava como 1 e colocar 0. Ao fazer isso, ele deixou um indicativo de que aquele arquivo foi salvo no backup. Então aí você tem uma questãozinha lógica. Se eu pegar um arquivo ou pasta e nesse arquivo ou pasta tiver lá escrito assim, olha, o Flag Archive está marcado como 0. E aí o problema do estar marcado, né? O Flag Archive está desmarcado, pode ser dito assim. Significa o quê? Significa que aquele arquivo passou por um backup. Ou seja, houve um indicativo que passou por... Eu tenho certeza. Agora, se ele está com 1 lá, se ele está marcado, eu não sei dizer se ele passou ou não por um backup. Ele pode ter passado, mas eu não sei afirmar. Quando ele está zerado, eu sei que ele passou pelo backup, porque eu fiz aquela indicação. Desmarquei o Flag Archive. Então, ele vai desmarcar. O que seria indicar lá justamente? Por quê? Como é uma coisa semântica, as provas elas têm usado mais essa ideia de que ele vai remover a marcação, ou seja, ele desmarca. Esse é o termo que as provas mais utilizam, tranquilo? Então, posso salvar, ele faz isso. É essa a ideia básica que você tem. Agora você tem que ter um certo cuidado no procedimento de restauração. Restauração. Ou seja, eu preciso restaurar o meu backup. Então, primeiro, estou fazendo o backup, estou executando ele aí, fazendo a minha cópia de segurança. Ela tem 2 momentos, o momento em que eu vou estar salvando e ao terminar de salvar os dados. A restauração deu merda, perdi os meus arquivos, então eu preciso recuperar. O que você vai perceber? Eu tenho aqui uma rotina de backup do tipo completo. Como que funciona a rotina? Rotina nada mais é do que definir a frequência dele. Então, por exemplo, posso pensar num backup sendo executado diariamente? Pode. Então você tem lá o backup que vai ser realizado. Vou colocar aqui os dias da semana para facilitar. Mas essa rotina ela pode ser diária, ela pode ser semanal, ela pode ser aí mensal, pode ser quinzenal, pode ser anual. Qual é a frequência de execução do backup? Depende. Depende da importância dos dados para você. Depende qual período de tempo que você considera importante. Se eu perder o que eu tinha semana passada, já vai ter um impacto muito grande. Não, se eu perdi o que eu mexi ontem, é muita coisa. Então isso vai depender da tua frequência de uso dos dados e a importância deles para você. Não existe backup ideal, não existe situação melhor tipo de backup. Não. Cada caso é um caso. Então você vai avaliar justamente essa ideia. E ainda, aqui é rotina de execução. Então, rotina de execução do backup. Então, quanto tempo que eu vou estar executando esse cara? Tá, mas além da execução, vou colocar aqui só quando você executou. Né? Por quê? Vou colocar diferente. Período de execução. De executar. Em que executou. Período em que executa. Ou frequência, né? Mas é que período é a palavra mais importante por conta disso aqui, ó. Porque eu também tenho questõezinhas falando do período de retenção.
Por quanto tempo você vai estar retendo os arquivos? Tá, vamos lá. Então, para entender isso aí, eu tenho o período de retenção. Tá? Quanto tempo eu vou manter aquele arquivo. Do backup, tá? Não o arquivo original, o arquivo de backup. O que você vai perceber? Você vai definir lá uma rotina. Então você estabelece lá uma rotina. Vou colocar aqui, como exemplo, uma rotina diária. Então eu tenho lá os dias da semana. Eu tenho lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Como eu estou executando diariamente, eu falo assim, no domingo eu vou fazer um backup completo, na segunda outro completo, na terça completo, na quarta completo, na quinta completo, na sexta completo, no sábado completo. Você está repetindo. Agora eu pergunto, qual é o seu período de retenção? Meu período de retenção é, por exemplo, de 15 dias. Legal. Então, você vai fazer o completo, 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 completo. Quando você for salvar o próximo completo, você salvou esse completo, você apagou o de 15 dias atrás. Vai fazer o próximo completo, você pode apagar o de 15 dias atrás. Vai fazer o próximo completo, pode apagar o de 15 dias atrás. Então isso é o período de retenção. Quanto tempo você vai estar deixando para trás essa tua cauda longa, né, de backups? Por quê? Se der algum problema aqui, você não vai buscar esses mais antigos, você vai tentar pegar o mais recente. Mas por via das dúvidas, vai que eu quero alguma versão de documento que estava aqui especificamente. Então por isso que você tem esse período de retenção, que também depende da sua necessidade. Então, quando a gente volta aqui e vai lá dentro do processo de restauração do backup completo, o que o backup completo ele vai oferecer? Eu preciso pegar um arquivo, deu merda. Restaura-se o último completo. Apenas. Então, se deu algum problema e eu precisei recuperar minha cópia de segurança, eu simplesmente vou olhar, de toda essa rotina que eu fiz, eu tenho meu período de retenção, ok? Mas o período de retenção é uma salvaguarda de, olha, eu tive um problema nesse espaço de tempo, mas na regra geral, se eu pegar aqui um backup do tipo completo, eu falo, olha, deu problema. Eu na quarta-feira perdi todos os meus dados. Eu vou lá na terça e recupero aquele backup. Então, vou olhar para aquilo. Mas esse aqui está com problema, então pega o anterior. Mas a regra é, pega o último backup completo que foi realizado, porque ele vai ter os arquivos mais recentes e justamente a ideia de o que você precisa, estando salvo ou não. Agora, esse cara, ele recebe o nome de marcador, por quê? Ele vai servir de referência para os outros tipos de backup. Então, aí a gente vai olhar agora para o backup do tipo incremental, que talvez seja o mais relevante aí. O incremental. O diferencial é o mais usado na prática, tá? Por que razão? Porque ele é um meio termo de desempenho médio. Tá? Não tem o melhor desempenho, mas tem um desempenho médio, que é aquele para média geral de necessidades. O backup incremental, também, ele tem lá o seu conceito. O que eu vou dizer quando eu defino um backup incremental? É um backup que salva os arquivos, só que agora ele só vai salvar os arquivos alterados ou novos. Novos ou que foram alterados, modificados, desde o último backup. Esse último backup pode ser aí completo ou incremental. Acontece que, se você pegar lá na prova dizendo, desde o último backup, tá valendo. Mas o incremental e o completo seria a definição mais completa e correta desse cara. Então, cuidado aí, é a ideia de você ter o conceito. Agora, vamos para o procedimento, né? Na hora que você vai executar o backup, então você tem um momento em que você faz salvar os arquivos. O que ele salva? Ele vai salvar somente os arquivos que estão marcados. Salva só os arquivos. De novo, quando eu falo arquivo, você entende arquivo e pasta. Arquivos marcados. Ou seja, aqueles que estão flag archive 1, aqueles que indicam para você, esse arquivo sofreu alguma
alteração. Esse arquivo é um arquivo novo, ou seja, ele foi criado após ter sido feito um backup. E aí você vai perceber que é necessário, na rotina, usar um backup completo. Calma lá. Então, eu vou salvar só os arquivos que estão marcados como arquivos que ainda não passaram por backup, que tem alguma alteração ali que eu preciso utilizar. Só isso. Os não marcados não entram na brincadeira. Beleza. E aí eu tenho o meu pós-salvar. É aqui que está o detalhe. Você já percebeu que, comparado ao completo, a diferença é que este aqui, o backup incremental, ele não salva o que está desmarcado. O que não tem marcação, ele não salva, só o que tem. Após salvar, ele ainda vai lá e fala assim, ó, vou remover a marcação. Então ele vai lá e remove aquelas marcações. Ou seja, ele vai lá, pega o flag archive e coloca 0 e diz, ó, esses arquivos passaram pelo backup. Show de bola. Então ele removeu as marcações daquele arquivo para indicar que passou por um backup. Tranquilo. Agora, vamos olhar para essa rotina, como ela ficaria, para que você possa entender a restauração. Se eu pegar lá a mesma situação, eu tenho lá um backup de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que acontece? O primeiro backup para a execução do backup do tipo incremental necessariamente vai ser um backup do tipo completo. Tem que começar com o completo. Depois, aí na segunda eu faço o incremental, na terça o incremental, na quarta o incremental. A tua rotina é você que define. Você pode falar assim, ó, um completo, 3 incrementais, outro completo. Você pode fazer isso, depois outros incrementais. O que você vai perceber é que de tempos em tempos vai ter que acontecer um outro backup completo. Por quê? Senão o incremental ele fica meio descontrolado, fica muito grande. E lembra que os arquivos não alterados vão estar só lá naquele de domingo. Só vou estar salvando os outros se ele for alterado em algum momento. Então imagina que a ideia é semanal. Olha, estou fazendo backup semanal aí, uma rotina semanal. Chegou no domingo que vem, eu vou fazer um outro backup completo. E aí eu continuo com meus backups incrementais. Só que chegou na quinta-feira, deu ruim, perdi os meus dados. Então eu tenho que entender como é que vai funcionar a restauração destes dados. Na hora de restaurar, o que vai acontecer? Na hora de restaurar, eu preciso olhar para o backup completo e falar, tá, o que eu restauro? Restaura-se, portanto, o último completo. Restaura-se o último completo, porque ele é a nossa referência. Então eu vou pegar o último backup completo e todos os incrementais posteriores. E todos os incrementais seguintes. Então eu vou pegar tudo que eu fiz de backup incremental, que ainda tenho, né, obviamente, e vou restaurar. Então eu vou pegar aqui, ó, o último backup completo e todos os incrementais após ele. É isso que eu vou restaurar quando tiver um backup incremental no processo. Então é essa a ideia funcional que ele oferece. E aí o nosso último tipo de backup é quem? O último tipo de backup que a gente vai trabalhar é o backup do tipo diferencial. Por que o diferencial? Porque ele tem uma sutileza, uma essência. De novo, olhar ali então os tipos de backup. Você tem lá o completo, o backup incremental e o backup diferencial. O backup diferencial, também, nós temos que olhar para o seu conceito, sua concepção lógica. O conceito do backup diferencial é, ele salva todos os arquivos novos ou alterados desde o último backup completo apenas. Então a nossa referência aqui está travada no último backup completo. Eu não vou pegar o backup diferencial ou incremental como referência. Aqui dá um problema. Por quê? Ele pega como base o último backup completo. Mas aqui é o conceito. Eu ainda posso colocar esse cara. Porque se eu fizer um incremental no meio, você teria isso. Agora, olha só. Na regra geral, nas provas de concurso, quando fala-se na rotina de backup, é bem claro. Completo, só vou fazer completo. Incremental, completo, incremental, 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 completo, incremental, incremental, incremental. Isso é rotina de backup incremental.
Diferencial, completo. Diferencial, 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 completo. Diferencial, diferencial, diferencial. Esse é o cenário padrão, mas nada impede que na prática você misture tudo. E aí se você tiver misturado, eu fiz um completo, tantos incrementais, depois fui fazer um diferencial. O incremental também serve de base. Por quê? Porque lembra que o incremental, tal qual o completo, remove a marcação. Então ele serve. E aí que está o detalhe, o diferencial não vai remover. Então vamos aí para a execução da coisa, né? Enquanto você está fazendo o procedimento de executar o backup, você tem aí um momento em que você vai salvar os dados e o pós-salvar. Na hora de salvar, o que você vai estar salvando ao fazer um backup diferencial? Ele salva somente arquivos marcados. Ou seja, só os novos ou alterados desde um último backup. Então o que está marcado? Então ele vai salvar somente aquilo que está marcado lá no Flag Archive. Agora, o pós-salvar. Pós-salvar, na verdade, é como se não existisse. Por quê? Ele mantém marcado. Mantém marcado. Ele não altera a propriedade do Flag Archive. Ele não deixa indícios que um backup diferencial foi executado. Você não consegue olhar para os arquivos e falar, olha, esses foram incluídos no backup ou não. Quando você executa o backup incremental, quando você executa o backup completo, você consegue olhar para o arquivo e dizer, ele já foi incluído no backup. Qual, onde, não sei, mas eu sei dizer que ele foi incluído. Aqui eu não consigo. Então eu tenho essa situação. Tá, mas como que funciona essa rotina de backup? Bom, nessa rotina de backup, você vai pegar lá a mesma história. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai fazer um backup completo para falar, olha, eu quero salvar os meus dados aqui. E aí você começa os backups diferenciais, aquela mesma história. Posso fazer outro completo agora. Não, mas eu vou fazer semanal. Então, faço o diferencial durante toda a semana. No domingo que vem, faço outro backup completo. E faço backups diferenciais na sequência. O que acontece? O que eu vou ter que fazer se eu precisar restaurar esses dados? Então, na hora de executar a restauração, por exemplo, deu algum ruim, perdi os meus arquivos aqui na quinta-feira. O que eu faço? Você vai restaurar. Então, vem lá, restaura-se. Restaura-se. O último backup completo. Último backup completo e apenas o último diferencial. Então, eu vou pegar só esse cara e só esse cara. Por quê? O backup diferencial, em cada backup diferencial, ele é acumulativo. O backup de terça, ele vai ter os arquivos que estavam no backup de segunda, se eles não foram apagados, obviamente. Então, se eu alterei arquivos... mas de segunda para terça eu não mexi neles. Mas foi salvo na segunda, então na terça vai salvar de novo. Foi salvo na segunda? Na terça salvou? Na quarta vai salvar de novo, se o arquivo ainda existir. Então, eu só preciso saber o quê? O último completo e o último incremental. O incremental não, desculpa. O último diferencial. Diferencial. É isso que você vai precisar salvar. É essa a ideia do backup diferencial. Então, assim, em termos de desempenho, cuidado. Quando você fala assim, eu tenho que analisar o desempenho dos meus backups. Esse desempenho, você sempre tem que analisar que ele é o desempenho médio. É o desempenho considerando, assim, no contexto geral. A maioria das pessoas tem que tipo de problemas? Qual é mais útil? Porque cada caso é um caso, tem que ser avaliado. No desempenho médio, você tem aí aquela situação. Você vai perceber que para executar o backup, eu tenho uma projeção. E na hora de restaurar é outra. Então você vai analisar isso e outras coisas para poder dizer qual o backup que melhor se adequa a você. Não existe backup ideal, não existe o melhor. Existe aquele que se ajusta melhor ao seu cenário. Então, por exemplo, qual é o mais rápido e qual é o mais lento na hora de executar? O mais rápido para executar é aquele que, na hora de salvar, salva o menor conjunto de dados. E o que menos salva dados é o incremental. Então, o incremental é o que vai salvar o menor conjunto de dados. É o incremental, beleza? Agora, quando você está executando, o que vai demorar mais? Qual que é o mais lento para salvar o conjunto de dados? É o completo.
Por que que o completo é o mais lento? Porque ele vai salvar maior volume. E aí no meio termo você tem o diferencial. Por que que o diferencial está no meio termo? Porque justamente o diferencial ele vai estar salvando para você aquele conjunto básico de informações. Ele vai estar salvando os arquivos, só que ele vai crescendo. Não chega ao tamanho de um completo, mas vai crescendo. O incremental, ele cresce em uma proporção muito menor. Já na hora de restaurar, é o contrário. Na hora de restaurar, o completo é o mais rápido para restaurar. Por quê? Porque eu só tenho que pegar um arquivo de backup completo que tem todos os dados. Se eu for restaurar um backup incremental ou um backup diferencial, eu tenho que restaurar um completo e ainda outros backups. Então, no backup completo, na restauração completa é mais rápido. O diferencial é o cara que está no meio e o incremental é justamente o mais lento, porque eu tenho que pegar o último completo e todos os incrementais que foram realizados depois. Só que cuidado, isso aqui é para o caso médio. Se uma questão vier lá, como já vem em prova, falando, olha, um usuário altera todos os seus arquivos todos os dias, o completo é o mais rápido para executar. Se eu falo que é todos os arquivos todos os dias. Por quê? Na hora que eu falo que eu altero todos os dias, na real, se eu avaliar só a execução, todos vão ser iguais. O problema é que eu tenho que analisar o desempenho como um todo. E aí o completo se torna melhor. Porque se eu fizer o uso de algum dos outros, na hora de restaurar vai demorar muito para algo que seria igual ter feito com o completo. Então aí é que está o detalhe. Tem que analisar cada caso. Volume de dados, quais dados são, tipos de dados, frequência com que você vai estar salvando. Então tudo isso aí são regras para trabalhar com a estrutura de backup. Agora falar backup quente e backup frio, o que é isso? Backup quente quer dizer, eu estou salvando meus dados enquanto que eles estão em produção, ou seja, minha base de dados está em uso. É pensar em rede social. Eu quero fazer o backup da rede social. A rede social não tem como parar para todo mundo aí e não publica nada que eu vou fazer backup. Não rola. Agora, num sistema bancário, numa rede bancária, você tem um horário de operações, transações bancárias. Deu tal horário até tal horário, não tem transações bancárias. Por quê? Porque eu paro o meu sistema e aí eu vou fazer o backup frio. O que é esse backup frio? Eu vou pegar, fazer o meu backup enquanto o sistema não está alimentando, não está produzindo novos dados. O que é um pouco mais simples de processar. Não é que vai ser mais seguro ou menos seguro. A diferença é a simplicidade. A segurança para a pessoa. Quem vai estar fazendo o backup? Eu vou fazer o backup, é mais tranquilo fazer ele quando está tudo paradinho do que quando está trabalhando. É a mesma coisa você analisar a ideia de um médico com um mecânico. O mecânico vai estar trabalhando ali. Você não consegue abrir o motor, desmontar ele todo com o motor funcionando. Vai jogar óleo para tudo quanto é lado. Agora o médico tem que fazer isso com o coração bombeando. Não pode parar o coração para fazer algum procedimento. Então essa é a grande diferença. Então cuidado quando você trabalha com backup quente e backup frio. Agora backup remoto. É você salvar na nuvem, é você salvar remotamente os seus dados. Então é a ideia de falar em backup remoto. São outros termos que podem surgir dentro desse universo todo, que são os tipos de backup. Então show de bola? Deixa o like aí, não vai perder a oportunidade, que esse like é muito importante para nós. Então aproveita bastante esse conteúdo que cai em tudo quanto é prova e o mais importante, é uma contrapartida. Só um likezinho aí. Valeu, um forte abraço e até mais.